Louvado seja o nome do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É muito bom nós nos reunirmos na presença de Deus para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 4 da carta aos Efésios, do versículo 7 ao versículo de número 16. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, humildemente nos colocamos em Tua presença, pedimos, Senhor, ciência, sabedoria, capacitação, para ministrar o estudo nessa noite. Usa-me, ó Deus, como instrumento das Tuas mãos. Abra, Senhor, o entendimento de cada um dos Teus servos e servas, Senhor, meu Deus, que ao ouvirem a palavra possam compreender e receber, e que essa palavra, Senhor, possa transformar vidas. É o que eu te peço e te louvo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do corpo em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando a segunda parte da carta aos Efésios. Essa parte ela é composta pelos capítulos de 4 a 6 e ela apresenta uma série de exortações para a vida cristã prática. Então a carta ela se divide em duas partes. A primeira, do capítulo 1 ao 3, o tema principal é as declarações gloriosas a respeito da redenção. Então ele vai mostrar a obra redentora de Cristo. E de 4 a 6, a ênfase é como deve viver aquele que foi redimido, ou seja, aquele que colocou a sua esperança na obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, nesse intervalo, nesses capítulos de 4 a 6, o apóstolo Paulo ele vai mostrar que nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então, ele mostra que os redimidos devem cultivar a unidade da igreja. Somos um corpo e temos inúmeros motivos para vivermos esta unidade. Há uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Senhor,
um só Deus e Pai, um só Espírito. Então, vários motivos. Então, zelar pela unidade é um dever do redimido. Também, como vocacionado, como redimido, nós temos que zelar pela nossa pureza pessoal. Então, ele vai mostrar que nós temos que nos despir do velho homem e revestir de um novo homem. Então, ele vai mostrar no capítulo 4 e 5 vários comportamentos que devem ser tirados da nossa vida. Também devemos cultivar a harmonia do lar. Vai mostrar os deveres domésticos, como a esposa deve se relacionar com seu esposo, como o esposo deve tratar sua esposa, como ambos devem enxergar o casamento. Mostra também o relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos sociais entre patrão e empregado. E ele começa a mostrar essas práticas, como o redimido deve andar de modo digno com a vocação com que ele foi chamado. E por fim, no capítulo 6, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para combatermos contra os poderes do mal. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. Então, nesse intervalo que nós fizemos a leitura introdutória, tema dessa aula de hoje, que é crescendo em direção à maturidade. Então, a atenção do apóstolo Paulo agora é para a questão do crescimento do corpo, até que atinja a maturidade. A igreja que começou lá no Pentecostes, ela vai crescer até atingir a maturidade plena, que vai acontecer apenas lá pela ocasião do arrebatamento. Então, o cristão, nós vamos ver que a igreja ela não pode parar de crescer. O Senhor vai acrescentando a cada dia aqueles que hão de ser salvos. E como cristão também nós não podemos deixar de amadurecer. Ser cristão é estar sempre melhorando. Amém? Então, esse intervalo ele pode ser dividido em 4 partes. Versículo 7, Paulo fala da unidade na diversidade. Ou seja, cada um de nós recebeu um dom específico para ser usado em prol da igreja como corpo. Ninguém é igual, mas todos são importantes para o bom funcionamento da igreja como corpo de Cristo. Versículo 8 a 11, ele fala que Cristo, ele mostra o Cristo exaltado, e este Cristo é que distribuiu os dons ministeriais. O que são esses dons ministeriais? São dons especiais que alguns homens receberam para o serviço do ministério, ou seja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para o crescimento da igreja. Depois, justamente do versículo 12 ao versículo 14, ele fala desses propósito dos dons, e depois o processo apropriado do crescimento do corpo de Cristo, nos versículos 15 e 16. Então vamos começar a nossa análise aqui a partir do versículo 7. O tema é unidade na diversidade. Eu vou ler o versículo 7, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Para melhor compreensão desse versículo, eu gostaria de ler também aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Então, cada um de nós recebeu uma função especial, Cada membro foi designado uma função especial dentro da igreja
como corpo de Cristo. Nenhum de nós somos iguais, mas a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Evangelho, que nós colocamos a nossa esperança na graça de Deus e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e fomos inseridos na igreja como corpo de Cristo, nós recebemos um dom especial da parte de Cristo para que a gente possa trabalhar em prol do crescimento da igreja. Esse texto ele fica melhor elucidado quando a gente lê na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12, do versículo 12 em diante. Eu vou fazer uma leitura corrida, mas esse texto ele fala por si mesmo. Diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então fica bem claro uma unidade, um só corpo, mas uma diversidade, muitos membros. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então, nós fomos inseridos à igreja como corpo de Cristo. E a cada um de nós foi dado, segundo a medida do dom de Cristo, recebemos uma capacitação especial para colocarmos a nossa vida em prol da igreja como corpo de Cristo. Somos diferentes, É o que Paulo diz aqui. Se todos fossem orelha, não seria corpo, seria um orelhão. Se todos fossem olho, não seria corpo, seria olhão. Se todos fossem pé, seria um pezão. Mas a igreja é isso. É composta de pessoas diferentes, com dons diferentes, ações diferentes. Deus coloca todos esse grupo de redimidos em um corpo para trabalharem juntos em prol do crescimento e do desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo.
E isso é importante para a gente, enxergarmos essa relação de interdependência, um dependendo do outro, de modo que se um se alegra, o outro se alegra, se um se entristece, o outro se entristece. Nós fazemos parte um do outro como corpo de Cristo. No versículo 8 ao versículo 11, Paulo mostra que também o Senhor distribuiu dentro desse corpo alguns dons especiais do ministério. E ele vai mostrar lá no versículo 12 qual o propósito disso. O propósito é usar a vida destes homens, a gente vai ver que são homens que o Senhor vai dar como ministros no corpo, na igreja como corpo de Cristo, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos, da obra do ministério e para que a igreja cresça. Então o Senhor deu esses dons ministeriais para o crescimento da igreja. Então, isso nós enxergamos aqui a partir do versículo 8 ao versículo de número 11. Ele diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, nesse intervalo, Paulo ele começa a falar dos dons ministeriais que ele vai descrever no versículo 11. Ele começa narrando aqui no versículo 8, fazendo uma citação do Salmo 68, versículo 18, a vitória triunfal de Cristo. Esse texto profético mostra que o Messias iria subir ao céu triunfante após vencer os seus adversários e os conduzir cativos. Então, Cristo não apenas venceu os seus adversários, mas ele também deu dons aos homens. A parte B do versículo 8 diz assim: e deu dons aos homens. Então, esse intervalo ele fala da exaltação de Cristo. Cristo vitorioso. Para que a gente possa entender, nós podemos ler um texto da Carta aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, através da sua morte, aniquilasse, ou seja, destruísse o que tinha o império da morte, isso é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por todas as vidas sujeitos à servidão. Então, isso remete à queda do homem. Deus fez o homem perfeito, criado à imagem e semelhança, com livre arbítrio pleno. O homem foi seduzido por Satanás, desobedeceu a Deus e pecou. E o pecado colocou o homem numa posição de escravidão. E o salário do pecado é a morte. Então o homem ficou numa situação miserável. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós enquanto nós éramos pecadores. Então, quando nós estudamos aqui, nós vemos que lá na eternidade passada, Deus já havia decidido nos abençoar com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais,
que Deus já nos elegeu em Cristo, que Deus já nos predestinou para filhos em adoção. E não apenas isso. O Senhor Jesus, ele foi enviado para se oferecer em sacrifício vicário e pagar a nossa dívida e nos comprar da escravidão do pecado e nos pôr novamente a uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus. E não apenas isso, nos selou com o seu Espírito, somos propriedade de Deus, e também nos deu o Espírito como penhor, como garantia na nossa herança. Então, aqui, Paulo, ele usa o versículo 8, essa citação do Salmo 68, 18, para descrever o triunfo do Messias sobre os seus adversários. O Senhor destronou o império da morte, destruiu o poder do pecado, o poder da morte, o poder que Satanás havia usurpado com a queda do homem. Então o Senhor destronou os poderes, levou tudo cativo, resolveu o problema do homem através da redenção. Então o Senhor agora triunfou sobre os nossos adversários, de modo que a gente pode louvar: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós compreendemos aqui o Messias triunfante, o Messias exaltado, então ele começa no versículo subindo ao alto, né? Fala da exaltação de Cristo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele resolveu o problema, destronou, triunfou sobre os poderes que prendiam o homem e colocavam o homem numa situação de miserabilidade. Então agora o Senhor nos comprou da escravidão do pecado, destronou a morte, destruiu o poder do pecado, destruiu a obra de Satanás. Então a redenção foi paga e agora, através da obra do Redentor, nós fomos justificados. Então Deus é o justo, porque ele puniu o pecado em Cristo, e Deus é o justificador, porque ele enviou o meio da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 10, versículo 9, ele diz assim: ora, isto, ele subiu, que é senão o que antes também havia descido às partes mais baixas da terra. Então, se no versículo 8 ele faz aqui, ele apresenta o Cristo exaltado, né? A vitória triunfal de Cristo após a cruz, a redenção, a obra redentora que envolve a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação. Ele diz também que é esse mesmo Cristo que antes desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, a redenção ela foi possível porque antes da exaltação de Cristo teve também a humilhação. Então esse versículo nos faz lembrar o texto, quando Paulo diz lá aos Filipenses: sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou seja, aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Cristo exaltado foi o mesmo Cristo humilhado. O Verbo se fez carne, desceu na manjedoura, suportou a cruz, foi para a sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E ele diz no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ou seja, o Cristo humilhado, o Cristo que se esvaziou por amor aos homens, é esse mesmo Cristo que foi exaltado pelo poder de Deus, é esse mesmo Cristo que está à destra
da majestade. E tudo isso ele diz que tem um propósito para cumprir todas as coisas. Então, essa expressão para cumprir todas as coisas nos faz lembrar um texto aqui de Efésios 1, versículo 10. Diz aqui, vamos ler o versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar, ou seja, reunir em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, o pecado, ela criou uma grande barreira entre Deus e os homens. Mas o propósito de Deus, desde a eternidade passada, era no tempo certo, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus, através de Cristo, reunir, ou seja, congregar de novo todas as coisas. E isso foi cumprido. Então veio a humilhação, mas veio também a exaltação. Foi cumprido todas as coisas, de modo que agora, através da nossa união com Cristo, nós temos acesso novamente à presença de Deus. Então, a igreja foi possível, porque realmente ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, ele mostra que Cristo, o Cristo exaltado, ele deu dons especiais para o serviço cristão. Então, ele colocou homens e os capacitou para o exercício do ministério, ou seja, para que coloquem a sua vida em prol do aperfeiçoamento dos santos, em prol da obra do ministério e para que a igreja possa se desenvolver. Aí ele começa a mostrar que ele mesmo deu uns. Ele diz primeiro, para apóstolos. Nós já falamos isso logo na primeira aula, mas quem eram os apóstolos? A palavra apóstolo significa mensageiro ou enviado. Então esses homens, eles eram encarregados pelo Senhor de pregar a palavra e de plantar igrejas. Então, um apóstolo é um plantador de igrejas, ele é um fundador. Ele leva o evangelho e ele planta ali naquela região evangelizada a igreja local. Então, esse termo apóstolo, a princípio, era utilizado apenas para os homens que foram testemunha da ressurreição. Esse é o sentido mais restrito e mais profundo do termo apóstolo, Isso a gente enxerga quando a gente lê lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 22, assim, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Então, após a queda de Judas, o traidor, eles foram escolher um novo substituto de Judas, e foi escolhido Matias, e uma das questões
era que alguém que fosse testemunha da ressurreição. Depois nós vamos ver outros homens sendo chamados de apóstolo, como Paulo. Paulo também, de certa forma, foi testemunha da ressurreição, mas esse ministério de apostolado, junto com os profetas do Novo Testamento, eles estão ligados à fundação da igreja, ao nascimento da igreja, à fundação. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 20, nós já estudamos, mas vamos ler novamente, Efésios 2, 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a grande função dos apóstolos e dos profetas, aqui profetas do Novo Testamento, que eram homens, que eram porta-vozes de Deus, os profetas eram os porta-vozes de Deus, eles tiveram a missão de, no início da igreja, colocar o fundamento da igreja. E eram considerados apóstolos aqueles que realmente foram testemunha da ressurreição. Esses profetas aqui, profetas do nome, então eles eram os porta-vozes de Deus. Eles recebiam revelações diretamente do Senhor e transmitiam à igreja. Aquilo que eles falavam por meio do Espírito Santo era a palavra de Deus. A gente precisa lembrar o seguinte, que no início da igreja, a igreja começou quando? Lá no dia do Pentecoste. Até mais ou menos o fim, por exemplo, os primeiros escritos do Novo Testamento, eles datam de aproximadamente do ano 50. E os últimos escritos, que é o livro do Apocalipse, no ano 96, vamos resumir, o ano 100. Então, muito tempo a igreja dependeu exclusivamente de uma tradição oral. Mas a partir do momento que essas cartas paulinas e posteriormente os evangelhos começaram a serem escritos, esses textos já foram tidos como algo de grande valor, algo especial, e sendo utilizado na igreja como algo inspirado, ou seja, considerado como palavra de Deus. Mas o cano mesmo organizado do Novo Testamento, a gente vai ver só lá para o ano 397, no Concílio de Cartago, se não me falha a memória. Então, demorou um tempo. Então, o ministério apostólico e o ministério profético no início da igreja, ele era de extrema importância. Mas, a partir do momento em que a igreja cresceu, o cânon do Novo Testamento se completou, esse ministério, o apóstolo no sentido literal, daquele que é testemunha da ressurreição, e o profeta no sentido de receber uma palavra inspirada da parte de Deus, isso já foi concluído. Num sentido geral, toda pessoa que é enviada para plantar uma igreja, um trabalho de fundação, ele está, de certa forma, exercendo um ministério apostólico, mas não recebe hoje no meio da igreja esse título de apóstolo. E profeta, no sentido que Deus pode ainda usar a boca de alguém para entregar uma profecia, os dons são para hoje? Eu creio que os dons são para hoje, e Deus utiliza ainda, mas profecia no sentido de teopnestos, ou seja, de palavra inspirada, de texto sagrado, não. O cano já foi completado. Mas
além desses dois, né, que foram a base aí do fundamento da igreja, a igreja foi fundada, né, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós temos também os evangelistas. Quem são os evangelistas? São aqueles que pregam as boas novas da salvação. É um dom específico. São pessoas divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo. De certa forma, né, a grande comissão evangelística, ela foi dada a todos. Todos nós devemos pregar o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas existem os evangelistas. São pessoas que têm um chamado específico para ser um ganhador de alma. Então, o evangelista ele deve sair e pregar ao mundo e depois conduzir os convertidos a uma igreja local, onde serão alimentados e encorajados e cuidados pelo pastor. Então, enquanto o pastor ele é um cuidador de alma, o evangelista ele é um ganhador de alma. O evangelista vai e traz as ovelhas para ser alimentado, encorajado e cuidado pelo pastor na igreja. Depois ele fala de pastores, né? São homens que servem debaixo da autoridade do Supremo Pastor. Pastor fala de cuidado de ovelhas de Cristo. Então o pastor guia, alimenta, aconselha, corrige, encoraja, consola. É um ministério bastante importante no cuidado do rebanho. Olha o que Pedro diz a respeito do pastorado. Eu acho muito interessante. Vamos lá para a 1 de Pedro, capítulo 5. Diz assim: aos presbíteros, né? Presbítero aqui é um sentido de pastor, que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero, como eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Então, o pastor precisa entender que o rebanho ele é de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por obrigação, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, a motivação não pode ser o dinheiro, não pode ser mercenário, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Então, a igreja não é do pastor, a igreja é do sumo pastor. E tem que entender isso. Tem que servir de exemplo. Né? Paulo ele vai escrever na sua segunda carta a Timóteo, né? os deveres, né, daquele que deseja o episcopado, uma vida totalmente de exemplo. Né? Então, nós temos que servir de exemplo ao rebanho. E ele diz aqui: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, esse é o ministério pastoral. E também, ele diz aqui que existem os mestres. Quem são os mestres? São homens que receberam poder de Deus para explicar o que a Bíblia diz, interpretar os sentidos da palavra e aplicá-las ao coração e à consciência dos santos. Então, todos esses dons, de certa forma, eles ainda agem, né? Quando nós plantamos uma igreja, está lá uma função apostólica. Quando se prega a palavra, né? Embora o cânon já está completo, é uma mensagem profética. Né? O ganhador de alma é um evangelista, o pastor cuidando, nem todo pastor é mestre, né? São dons específicos, mas existem pastores e mestres, né? O mestre é aquele que tem
a habilidade para explicar o que a Bíblia diz, interpretar o sentido da palavra e aplicá-la ao coração e à consciência dos santos. Mas são todos esses ministérios especiais, né? Esses dons ministeriais especiais que Cristo deu para o desenvolvimento da igreja. Eu digo, né, que quando a gente entende isso, né, vamos aplicar na questão do pastor. Existe o pastor chamado e o chamado pastor. Quando o pastor ele é chamado por Deus, ele é diferente, né? O Senhor não apenas chama, mas capacita a realização dessa obra. Agora, quando é o chamado pastor, alguém foi lá, colocou a mão, chamou aquela pessoa para o pastorado sem ele ter um chamado para o pastor, isso torna um grande problema para ele e para a igreja. Então, mas esses dons são sobrenaturais, né? Eu digo para vocês, estou pastoreando desde 2000, e se não fosse pelo Senhor, eu tenho certeza que eu não aguentaria um trabalho tão difícil, mas tão gratificante, porque Deus não apenas nos chamou, mas Deus nos capacita para o exercício do ministério. O versículo 12 e o versículo 13, do versículo 12 ao versículo 14, ele vai falar sobre o propósito dos dons ministeriais. Então ele vai dizer assim, versículo 12. Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, o grande propósito de Deus, dar homens com dons ministeriais para o funcionamento da igreja como corpo de Cristo, aqui no versículo 12, ele descreve um triplo propósito desses dons. O primeiro, fala de cuidado. Então, o ministério, vamos usar aqui a figura do ministério pastoral, ele foi entregue para o aperfeiçoamento dos santos. Ele foi entregue também para o serviço. Então, a palavra ministro ou diácono significa aquele que serve. Então, nós como ministros, nós somos os diáconos, nós fomos chamados para servir. Nós somos os operetes também, Paulo vai dizer isso, que nós somos os remadores de partes inferiores. Ou seja, quanto mais nós subimos no ministério, mais nós descemos, nós temos que aprender a servir. É o remador de parte inferior. O ministro também é o dispenseiro. Então, todo o serviço, a nossa vida em prol do reino de Deus. Seja no evangelista, o ganhar das almas, no pastor, no mestre, na dedicação da preparação dos estudos, visando o crescimento da igreja como corpo de Cristo. Então, todo serviço realizado por aqueles que estão dotados de dons ministeriais tem uma finalidade. Que finalidade é essa? A edificação do corpo de Cristo. Então, o evangelista, o pastor, o mestre, todos trabalham em prol do crescimento da igreja como corpo de Cristo. E ele diz aqui no versículo 13,
até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, aqui cabe uma pergunta para nós: quanto tempo continuará esse processo de crescimento da igreja? A resposta está no texto, né? Até que cheguemos todo ao estado de unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a maturidade e a conformidade, à medida da estatura completa de Cristo, até a gente atingir a perfeição. Vamos falar um pouquinho sobre unidade, maturidade e conformidade, né? Então ele diz aqui no versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé. Unidade. Então a unidade da fé, a unidade perfeita da fé, vai só acontecer quando o Senhor nos levar para os céus. Por quê? Agora, como que a gente enxerga as coisas? A gente vê como um espelho obscurecido. E isso gera problema, né? Porque a gente, muitas das vezes, entre os cristãos, nós vemos diferentes opiniões em muitos assuntos, né? Vamos falar um assunto apenas. Uns são pré-tribulacionistas, outros são mid, outros são pós. Então, tem várias questões que geram muitas divergências dentro do cristianismo. Então, nós temos diferentes opiniões, mas quando nós atingirmos a unidade da fé, então haverá plena concordância. Nós conheceremos plenamente o Filho de Deus como ele é. Então, como ele é, nós o veremos. Então, hoje o nosso conhecimento ele é muito parcial. E por mais que nós temos que zelar pela unidade, essa unidade plena nós só vamos alcançar quando a igreja for levada aos céus. Também a maturidade. Então, no arrebatamento da igreja, nós atingiremos a estatura perfeita, ou seja, a nossa maturidade, tanto como indivíduos como corpo de Cristo. Nós vamos atingir a perfeição, o auge do desenvolvimento espiritual. Então, no arrebatamento, isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, isto que se corrompe vai se revestir da incorruptibilidade. Então, nós vamos atingir a perfeição. Então, a maturidade, a unidade plena, quando nós chegarmos ao céu. A maturidade plena também quando nós chegarmos ao céu. E também, quando nós chegarmos lá, nós vamos parar de crescer, porque nós vamos nos conformar, né? A conformidade, nós seremos conformados a Ele. O que é conformar? Tomar a forma de. Nós seremos moralmente parecidos com Cristo. Então, somente no arrebatamento, quando as primeiras coisas foram passadas, que essa igreja terá um corpo adulto, perfeitamente adaptado ao seu cabeça glorioso, que é Cristo. Então, essa unidade perfeita, essa maturidade perfeita, essa conformidade perfeita, nós só vamos atingir quando Cristo levar a sua igreja. Então, por enquanto, nós temos que ir crescendo de fé em fé. Então, o trabalho nunca vai parar. Versículo 14. Propósito ainda dos dons ministeriais. Ele vai falar, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, quando realmente
o serviço cristão, né, os dons ministeriais, né, trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos, o serviço do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Ele tem um propósito também, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Quando os cristãos amadurecem e se envolvem com o reino de Deus, 3 perigos são evitados. Quando a gente lê esse texto, primeiro, o perigo da imaturidade, da instabilidade e da ingenuidade. Crentes imaturos, ou seja, crentes que não usam o dom que receberam de Cristo, que não se envolvem com o reino de Deus, crentes que não são exercitados por alguém que recebeu um dom ministerial, um pastor que não cuida da igreja, ou um membro da igreja que não se envolve, ele vai se tornar um cristão imaturo. E esse cristão imaturo, ele é um problema, porque ele também é instável e ele é ingênuo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa imaturidade. Ele diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, crentes que nunca envolveram com o serviço ousado por Cristo, nunca deixaram de ser meninos espirituais. São subdesenvolvidos precisamente por falta de exercício. O que ele quer dizer com isso? O crente, o cristão, né, quando realmente ele é inserido no corpo de Cristo, ele recebeu uma capacitação da parte de Deus, ele tem sido cuidado por alguém, né, por um pastor que exerce sobre a vida dele o dom do ministério, esse cristão ele tem o prazer de se envolver com os assuntos do reino de Deus. E quando isso não acontece, gera imaturidade. Aquele que comigo não se ajunta, acaba se espalhando. E a imaturidade, né, ela é um problema. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus fala a respeito disso. No capítulo 5 da carta aos Hebreus, o versículo é o de número 12. Ele diz assim, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós sabeis, feito tais, que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, um dos primeiros problemas que surge, né, quando um cristão não se envolve, não usa os dons especiais que recebeu de Deus e não são trabalhados por alguém na obra do ministério, que isso vai gerar um cristão aparente, um cristão que não se envolve. Quando ele não se envolve, ele não com o reino de Deus, ele também não cresce, ele se torna um crente imaturo. E esse crente imaturo, ele tem problemas, porque ele é uma pessoa instável. O que é uma pessoa instável? É o que Paulo diz assim, levado em roda por todo o vento de doutrina. Então essa inconstância espiritual, devido à sua imaturidade, faz com que o crente muitas das vezes fica, ao invés
de ter uma fé firmada na doutrina dos apóstolos, dos profetas, ou seja, na palavra de Deus, exercitado na palavra de Deus, ele fica um crente, um nômade religioso. Está acontecendo isso lá na igreja tal, ele vai para lá. Olha, tem alguém falando isso. Então, ele fica correndo de um lado para o outro, através de sinais, através daquilo que chama atenção. Ele fica correndo através de modismo, e o que não falta são charlatões profissionais, né? Pessoas que ficam criando um monte de coisa, não estão preocupadas com a ovelha, mas estão preocupados em obter lucro através desses cristãos imaturos. E, além da imaturidade, gera também instabilidade, ela gera também ingenuidade. Então, o crente ingênuo, ele é enganado por homens que enganam fraudulosamente. Eu sempre, como pastor já há bastante tempo, clamo para que os irmãos venham a valorizar o ensino da palavra, para que os irmãos venham se envolver com as coisas de Deus. E eu vejo que muitos crentes hoje vêm para a igreja, mas muitos são religiosos e querem cultuar apenas o domingo. Isso é ruim, porque gera crente imaturo, instável e ingênuo. E muitas das vezes não se alimenta direito dentro da igreja e começa a se alimentar em televisão, rádio, um monte de coisa, e quando vê são enganados. Então o crente ingênuo, ele corre um sério risco de encontrar um grande falso mestre pela frente e se distanciar das coisas de Deus. Então, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que a imaturidade tome conta da nossa vida. Então, os propósitos dos dons é justamente isso. O Senhor colocou os pastores, para o aperfeiçoamento dos santos. E Deus deu dom aos santos para que eles possam se envolver com as coisas de Deus, trabalhar em prol do crescimento da igreja. O versículo 15 e o 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em caridade, ou seja, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, esses dois últimos versículos, eles descrevem o processo apropriado de crescimento do corpo. Então, para que o corpo possa crescer, primeira coisa que é necessário uma firmeza doutrinária. Seja uma igreja, vamos aplicar isso na igreja local. Para que a igreja local seja uma igreja saudável, essa igreja local ela representa a igreja como o corpo de Cristo, ela tem que seguir a verdade. Ou seja, de maneira nenhuma as verdades fundamentais da fé podem ser comprometidas. Mas ele diz também aqui, seguindo a verdade em amor. Ou seja, nenhuma verdade ela pode ser expressa se não tiver amor. Então, o amor, ele é fundamental, para falar a verdade, para que a gente não venha ter um discurso fundamentalista, mas uma palavra pregada com amor. Isso é importante. E ele termina o versículo 15 dizendo que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, quanto mais a verdade de Deus é aplicada na nossa vida, quanto mais nós passamos a andar em amor, mais nós nos tornamos pessoas
parecidas com Cristo. Ou seja, quanto mais a presença de Cristo influenciar o comportamento da igreja, mais o corpo da igreja será uma representação mais perfeita de Cristo. Isso ela pode ser aplicado na nossa vida como individual, pode ser aplicada na nossa comunidade como igreja local e na igreja do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para crescer em tudo naquele que é o cabeça. Então, quanto mais nós nos amadurecemos nas nossas relações, nós crescemos na verdade, a verdade vai nos libertando, a verdade vai nos santificando, a verdade vai nos ensinando a amar, nós vamos mais nos tornando parecido com Cristo. E ele termina o intervalo, versículo 16, dizendo assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, a primeira parte ele diz, do qual todo o corpo. O Senhor Jesus, ele não é apenas o alvo do crescimento cristão, mas ele é também a sua fonte. Então, como cristão, nós devemos buscar o crescimento, se tornar parecido com Cristo. Mas quem dá esse crescimento é Cristo, porque ele nos deu um dom especial para o exercício cristão e ele também nos deu os dons ministeriais para que possam exercitar sobre a nossa vida, para que a gente possa amadurecer. E ele diz aqui que esse corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. O que ele quis dizer com isso? Então, essa expressão toda aqui, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele quer dizer o seguinte, que deve ter uma integração maravilhosa entre os membros. Isso quer dizer que cada membro foi projetado exatamente para o seu próprio lugar e função, estando ligados a todos os demais membros para formar um organismo vivo. Isso fica bastante claro quando nós trazemos à mente o que eu já passei no capítulo 12, versículo 12 ao 31 da primeira carta aos Coríntios. A igreja como esse organismo, né? O pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Então, cada um Deus colocou na sua justa função para que possa funcionar maravilhosamente como um organismo vivo. Aí a gente tira ele fecha aqui dizendo, ele fecha dizendo aqui no versículo 16, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, à medida que cada crente, vamos imaginar cada cristão, cumprindo o seu papel, ou seja, usando o dom que Cristo deu a ele, usando o dom para que haja uma unidade na igreja, uma unidade harmoniosa e bem articulada, para que o organismo possa funcionar. À medida que aquele que recebeu o dom ministerial possa trabalhar para o bom funcionamento do corpo. Essa igreja exercitada, alimentando da palavra de Deus, da oração, do testemunho, da adoração, essa igreja vai crescer, tanto em tamanho, como também vai crescer em amor. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, da sua palavra, de Cristo, quanto mais nós nos tornamos parecidos com Cristo, mais nós aprendemos a amar. Amém? Então, é esta igreja que a gente consegue contemplar na figura, no trabalho da igreja local. Aqui na igreja local, nós conseguimos ver como que funciona a igreja como corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Então,
nesta aula, nós analisamos no intervalo do capítulo 4, do versículo 7 ao 16, em que o apóstolo fala a respeito do nosso crescimento em direção à maturidade. Então, a igreja, ela deve crescer, né? Crescer e amadurecer. Então, o primeiro tópico, ele mostra que cada um de nós, no versículo 7, recebeu um dom. E nós devemos usar esse dom em prol do crescimento da igreja. Depois do versículo 8 a 11, ele diz que ele deu dons ministeriais com propósito. Qual o propósito? Do aperfeiçoamento dos santos, do serviço do ministério e do crescimento da igreja. Depois ele mostra que nós devemos realmente amadurecer, porque um crente que não amadurece, né, ele é ingênuo e ele é inconstante. E depois ele mostrou, por fim, que nós devemos crescer em verdade e em amor. Então, quando cada um cumpre o seu papel na verdade e no amor, a igreja, como corpo de Cristo, ela cresce, ela se desenvolve. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que realmente essa palavra encontre um lugar no seu coração. Amém? Nós vamos orar e encerrar o nosso estudo nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de juntos estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos vamos dizer amém. Graças a Deus.